O início de um sistema solar. Vocês tomaram conhecimento de como esses átomos, em sua jornada, avançam para cima e para baixo dos raios, pois eles são desenvolvidos demais, compósitos demais para permanecer em qualquer que seja o plano. Quando um átomo, todavia, completou o circuito dos raios e procura começar novamente, ele encontra seu lugar tomado por átomos que tiveram um desenvolvimento posterior. Não pode entrar naquela torrente porque ela está cheia, deve, portanto, permanecer na quietude central. Nenhum átomo roda duas vezes pelo circuito e aqueles átomos que voltaram para casa descansam de sua peregrinação, e, quando o último átomo voltou para casa, toda a criação mergulha no sono e as marés cósmicas se dobram para dentro enquanto o anel cosmos roda para sua fase negativa. Enquanto isso, os raios fluem e retornam e os círculos rodopiam em sua trilha, mas os átomos não se movem, embora contenham em si mesmos uma infinidade do movimento equilibrado. Quando, todavia, o anel cosmos passa a uma nova fase, atrações novas puxam para a periferia. Bem, a influência do anel cosmos e do anel caos deve ser entendida claramente. Quando a influência do anel caos predomina, há uma força desequilibradora, quer dizer, o anel caos está em sua fase positiva, e quando a influência do anel cosmos predomina, há uma força compensadora que repara a força excessiva do caos. Assim, o caos chama para o espaço que está fora e o cosmos equilibra e compensa até que se produza uma condição estática. Vimos que a primeira fase da evolução atômica terminou com todos os átomos desenvolvidos até sua complexidade máxima, retirados dos círculos exteriores e enfeixados ao redor do Sol central. O anel cosmos completou sua obra. Tudo está equilibrado, estático e dorme, mas, como o ciclo roda, o anel caos tem seu giro e supera o equilíbrio que alcançara, e o mais compósito dos átomos sente primeiro que as forças centrífugas o impelem, embora tente novamente sair. Assim, grandes unidades surgem novamente abaixo das linhas dos raios, mas avançam agora não pelo espaço vazio, pois cada círculo está povoado de átomos de um grau diferente de complexidade, cuja gravidade específica os mantém à distância da quietude central. Esses organismos compósitos, encontrando-se assim cercados por organismos inferiores, os atraem para si mesmos pela força de sua revolução turbilhonante e assim, enquanto avança para fora, cada um deles é cercado por uma esfera da matéria de cada plano que carrega consigo. Bem, os grandes organismos que surgem são construídos ao redor dos átomos originais de ângulos tangenciais diferentes, e estes, de acordo com suas composições numéricas, diferem em tamanho e também em peso e, portanto, encontram seus pontos de destinação apropriados em planos ou círculos diferentes, onde são mantidos pela gravidade específica que lhes corresponde. O raio não os pode mais suportar. A primeira fase da evolução atômica dizia respeito essencialmente aos raios, mas, na segunda saída dos grandes organismos, os círculos têm os seus lugares e esses grandes organismos não vão e vêm, mas rodam com os círculos, cada um em sua vereda determinada. Por conseguinte, estando a evolução já construída, em acréscimo aos estáticos originais, os anéis, os raios e os círculos, mais dois conjuntos de estáticos, os átomos, cada um em seu plano, de acordo com o tipo que, devido à sua natureza, se estabeleceu em sua posição específica, e os grandes organismos, que também se estabeleceram, cada um em seu rádius de movimento. Os átomos movem-se tangencialmente entre si mesmos e os grandes organismos giram ao redor do Sol central, passando pelas influências dos raios à medida que giram, e, portanto, são relativamente estáticos, sujeitos apenas às mudanças cíclicas produzidas pelas fases dos raios e às influências dos raios à medida que passam por eles.
Cada um desses grandes organismos pode atrair para si tanta matéria de cada plano, que ele passa por seu caminho no começo dessa segunda fase de sua evolução na medida em que puder ser mantido pela atração de sua massa e pode passar fora dele na medida em que o momentum de sua massa o tirar do Sol central, portanto, sua posição é determinada pelos ângulos das facetas do átomo original sobre o qual ele é construído. Quer dizer, se o vórtice estabelecido nos ângulos dos raios se move numa trilha triédrica, ele não pode ir mais longe do que o primeiro plano que está além da quietude central. Seria preciso uma figura de 10 lados para alcançar o sétimo plano e evoluir aí. Vocês verão, assim, que cada um desses grandes organismos tem como chave o número de ângulos na trilha do vórtice original que dá origem a ele. Isso constitui seu limite e determina a circunferência de sua influência. É isso que determina seu anel não passa particular. Desenvolvemos, portanto, um grande número de grandes organismos que, expostos à influência dos anéis, dos raios e dos círculos, se desenvolvem em linhas similares. Quer dizer, cada um desses agregados de átomos é classificado segundo a natureza dos átomos que o compõem. Esses átomos, desenvolvidos sob suas influências originais e tendo essas influências estabelecidas em suas naturezas pela ação e pela interação que estabeleceram, constituem miniaturas do grande cosmos e aqueles grandes organismos, aqueles que, por assim dizer, estão no sétimo plano, são conhecidos por vocês como sistemas solares. Essa, em suma, é a história da gênese de um sistema solar, dos sistemas solares em geral, do de vocês em particular. Há muitos outros sistemas solares no sétimo plano além do de vocês. Alguns deles são conhecidos por vocês como estrelas, mas os poucos que vocês conhecem são apenas uma fração infinitesimal daqueles que vocês não conhecem e que estão no próprio planeta de vocês, e há sistemas em outros planos que não são perceptíveis por vocês em sua atual fase de evolução. Vocês perceberam que cada fase de evolução dá origem a uma unidade, que é complexa. Primeiro o sistema dos anéis, que é o absoluto. Depois o sistema dos raios e dos círculos, que é o cosmos. Depois, ainda, os grandes organismos, a que chamamos universos, também de acordo com os seus planos. Vocês têm, então, as séries numéricas. Se vocês as numerarem, verão como os números se seguem. Os universos ou sistemas solares pertencem à quarta fase cósmica da evolução. Bem, esses universos sofrem evolução interna nas mesmas linhas, como o cosmos, e essas fases de evolução interna continuam até que também se tornem estáticas em si mesmas e seus átomos estáticos fluam para o Sol central, a cada um de seu próprio sistema, e aí repousem. Então, tendo mais uma vez as influências do anel caos rompido os equilíbrios cósmicos, os grandes organismos, desenvolvidos em cada sistema solar, saem e se precipitam pelo anel não passa daquele sistema solar, circulam ao seu redor como satélites. Em consequência, o sistema solar que suporta a desintegração começa novamente uma nova fase de sua evolução, cujas unidades são os átomos compósitos desenvolvidos em sua evolução anterior, passa novamente por todas as fases de evolução e novamente abandona a semente de estrelas. Enquanto isso, aqueles grandes organismos que se espalharam em primeiro lugar estão repetindo o processo, cada um por sua vez, de maneira que os sistemas solares se tornam, por sua vez, cosmo em relação aos grandes organismos a que deram nascimento, e assim esse processo, que chamarei evolução estelar, continua até que se alcance uma condição estática entre os grandes organismos e sua progenie, e então, estando em ação a influência do anel não passa, um grande sistema é enviado de volta à quietude central para sair novamente quando as influências do anel caos o chamarem para fora, e esse processo continua até o momento em que a organização do cosmos se torne tão poderosa na força que gerou, que estoura o anel não passa e os grandes organismos apressam-se em direção ao manifesto e por seu movimento turbilhonante reúnem espaço ao seu redor e, por sua vez, constroem novos cosmos. Essa é a teoria da evolução cósmica. Vocês verão que cada fase de evolução gera um sistema organizado de forças.
Essas forças reagem a todas as influências que atuam sobre elas e registram a reação nos movimentos do espaço que está sob sua influência. São, portanto, sencientes, porque reagem e registram por meio da experiência. De maneira que, sendo os 3 anéis originais sencientes e capazes de desenvolvimento, esses anéis são tão vastos, e tão simples, porque as influências que agem sobre eles são poucas, que a individualidade, embora exceda a extensão da imaginação, é extraordinariamente primitiva. Mas é sobre esse tipo vasto e simples que a individualidade de vocês é construída. Portanto, vocês, pequenos como são, têm afinidades com os seres cósmicos e são influenciados por suas fases, desde o absoluto até o átomo de sua própria Terra. Essa é em essência a sabedoria secreta. O homem iniciado é acionado por essas forças, mas o iniciado, por seu conhecimento, transcende suas influências e as utiliza para seus próprios fins. Se seus fins forem os da evolução cósmica, ele cresce e se desenvolve através de todas as suas fases até alcançar aquela condição estática que é a inteireza e, seguindo as leis dos grandes organismos dos quais é dá origem ele mesmo a um sistema.